Vamos falar então agora sobre esse assunto com a advogada e presidente da OAB Mulher, a Flávia Pinto Ribeiro. Flávia, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil, uma boa tarde para você. Obrigada, Muriel. Boa tarde para você também e a todos que nos assistem. Quero começar primeiro tentando entender, o que é realmente importunação sexual, Flávia. Quero que você nos explique porque o número de pesquisas com importunação sexual no Google aumentou muito depois de quarta, quinta-feira, quando tudo aconteceu lá no Big Brother Brasil. Queria que você explicasse para a gente, para que todo mundo entenda realmente do que se trata, do que estamos falando. Bem, o crime de importunação sexual, ele entrou no nosso Código Penal em 2018. Na verdade, ele é aquele antigo atentado violento ao pudor e que não dava nada, né? Os agressores cometiam isso cotidianamente, como ainda continuam a cometer cotidianamente, eram presos, levados para a delegacia, pagavam a multa e saíam impunes. Com a entrada do crime de importunação no Código Penal, a importunação sexual se tornou de fato crime e é qualquer ato sexual libidinoso que, sem o consentimento da vítima, que aquele autor esteja querendo satisfazer a sua lascívia, o seu libido, né? Então, pode ser um ato que possa encostar na vítima e pode ser um ato também que não encoste. Na verdade, a importunação sexual se tornou lei depois daquele caso emblemático que aconteceu no ônibus de São Paulo, em que o agressor ejaculou no pescoço da vítima. Então, ali ele não precisava nem tocar na vítima, né? O ato dele ejacular já se torna crime de importunação sexual. Flávia, logo depois que as imagens começaram a repercutir muito nas redes sociais, muita gente começou a chamar aquilo de assédio sexual, que a gente estava vendo. Tem uma diferença? Qual que é a diferença exatamente de assédio sexual e importunação sexual nesse caso? Bem, a diferença de assédio para importunação é que o assédio se dá no âmbito do trabalho, né? Para que seja assédio, precisa haver uma hierarquia entre a vítima e o agressor. E essa vítima pode ser mulher, pode ser homem, e o agressor também pode ser uma mulher, pode ser homem. Então, esse agressor, ele se vale da posição hierárquica que ele ocupa para poder, através de favores sexuais, a intenção dele é sexual, né? Abusar dessa vítima, cantadas não desejáveis, passada de mão também, a mesma coisa, pedido de jantar com intenção sexual. Então, precisa haver uma hierarquia entre os dois, a vítima e o agressor. E pode se dar também no âmbito de escola, né, entre professores e alunas. O professor está ali numa posição hierárquica maior do que as alunas. Perfeito. Nesse caso, o Big Brother Brasil não se aplica porque são dois colegas, são dois participantes, né? Três, na verdade, né? Participantes e por isso, então, eles estão numa mesma posição de hierarquia nesse caso específico e aí foi caracterizado como importunação sexual. Agora eu quero saber com relação à importunação sexual, quais são as punições que, por exemplo, o Cara de Sapato, também o MC Guimê, podem vir a enfrentar caso a situação avance ainda mais. Qual que é a sua avaliação? Então, isso vai depender muito, né? A pena prevista para o crime de importunação sexual é de reclusão de 1 a 5 anos. E reclusão é aquele modo de punir mais grave, né? Porque você pode cumprir a reclusão através de regime aberto, semiaberto ou fechado. Os outros tipos, ele admitem o não fechado, mas a reclusão é o tipo mais grave. Mas aí você vai ter que analisar outras questões em relação ao Cara de Sapato e o MC Guimê. Tem que ver se eles são reincidentes, se eles já responderam por algum tipo de crime. Se eles forem réus primários, é capaz que peguem uma pena menor do que 4 anos, podendo cumprir essa pena em regime aberto, por exemplo. Então, eles vão ser responsabilizados, mas eu duvido muito que eles cheguem a ser presos por isso. Agora, doutora, muita gente nas redes sociais também acabou defendendo os participantes, o Cara de Sapato, também o MC Guimê, falando eles estavam bêbados, eles não sabiam o que estavam fazendo. Se o agressor estiver bêbado, então, como foi o caso do MC Guimê, como foi o caso do Cara de Sapato, isso, de certa forma, amenizaria esse crime de importunação sexual? Como é que a justiça vê, de modo geral, essa situação, doutora? De forma alguma. Eu acredito até que seja uma agravante. E no caso da vítima também ter bebido, o artigo de importunação sexual ele é muito claro. Ele fala de qualquer ato libidinoso, sem o consentimento da vítima, que com a intenção de satisfazer a lascívia e o libido do agressor, desde que não ocorra um crime mais grave. Ou seja,
A bebida não importa para o agressor, mas para a vítima importa. Se a Dânia, por exemplo, ela não tivesse com a capacidade de expor o seu consentimento, né, se ela tivesse bebido muito, aquilo ali poderia se tornar um estupro, porque o estupro não precisa mais de conjunção carnal para ser caracterizado como estupro. Então, essa desculpa de que estava bêbado, drogado, não importa. Eles vão responder ainda assim pelo crime de importunação sexual e se fosse um crime mais grave, eles poderiam responder pelo crime de estupro. Doutora, para esse caso avançar e depender, por exemplo, se eles vão ser presos ou não, depende muito do depoimento dela ou não necessariamente? As imagens que a gente viu falam por si só? As imagens falam por si só. E é muito importante essa mudança na lei, porque antes era uma contravenção penal, né, uma ação privada, em que dependia que a vítima fosse lá representar, fosse fazer a denúncia, e hoje a importunação sexual é um crime de ação penal pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público é titular daquela ação. Não precisa a vítima ser ouvida. Ali foi um caso que teve uma repercussão mundial, né? Não foi só aqui no Brasil que passou, o mundo todo assistiu aquilo, e são atitudes claras e nítidas do crime de importunação sexual. A delegacia pode ouvir a vítima, sim. A vítima também pode atuar no processo junto com o seu advogado como assistente de acusação, mas, de fato, não é necessário que ela produza mais provas do que as provas robustas que já tem sobre o crime. Agora, doutora, eu tô até pesquisando aqui para não falar bobagem, mas eu lembro de um caso no Big Brother Brasil que foi um caso de estupro, acredito que com a participante Monique Amin. E foi um caso que também repercutiu muito. Eu lembro que ela estava bêbada, ela foi dormir e aí um outro participante, que eu confesso que eu não lembro o nome aqui agora, acredito que é Daniel, ele foi expulso por suspeita de estupro porque ele teria deitado na cama com ela e enquanto ela estava apagada, dormindo, fez movimentos ali no lençol que também gerou uma certa revolta, uma revolta muito grande nas redes sociais também, e ele acabou sendo expulso também no outro dia, logo depois dessa festa. E aí, a questão ali em torno desse assunto especificamente com relação ao estupro que gerou, que no fim das contas tudo acabou ficando elas por elas, digamos assim, porque ele foi expulso, mas no fim das contas não foi preso e nada avançou. O depoimento dela, inclusive, colaborou para não avançar realmente com relação ao que aconteceu e que as pessoas pelo menos viram, né? Pelo menos não ouviram, mas viram as imagens, pelo menos divulgadas ali pelo Big Brother Brasil. Gostaria da sua avaliação com relação a esse caso também para a gente relembrar um pouquinho, porque reality shows, né? A gente sabe que, querendo ou não, são reflexos da nossa realidade. A gente já falou muito sobre racismo nesses reality shows também, transfobia e agora também estupro, né? Já tivemos 2 casos, eu acredito, de estupros envolvendo o Big Brother Brasil também. E agora esse caso de importunação sexual. Gostaria de te ouvir com relação a esses pontos também, doutora. Então, são casos que passaram impunes, né? A gente teve caso de racismo religioso também, e tanto o racismo religioso quanto o estupro também são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, o Estado deveria estar ali protegendo e garantindo o direito dessas vítimas e dando a continuidade a essas ações. Então, foram casos que ficaram na impunidade. Tanto o caso de racismo, eu acredito que deveria também ser aberto inquérito, deveria também ser aberta investigação, e quanto esse que você acabou de citar, de estupro, também deveria ter, o agressor ele deveria ter sido responsabilizado. Agora, sair sem ter nenhum tipo de pena realmente é um convite para que essas situações se perpetuem cada vez mais. Perfeito, doutora. Eu tô até achando aqui o comentário, a fala da Monique Amin, a participante do Big Brother Brasil, que estava apagada, né, na cama quando aconteceu aquela cena que muita gente lembra, inclusive, que fala sobre esse suposto estupro, e ela fala o seguinte, que gostaria de ter o tratamento que outras pessoas, outras mulheres tiveram, de um cuidado maior por parte da empresa com relação a evitar uma exposição maior e deixar claro que ela não era a vítima, que ela escreveu aqui, porque deixaram parecer que eu pedi para o cara sair, porque não esclareceram que as forças aqui de fora que tiraram ele, porque não lidaram da mesma forma. E aí é importante lembrar também que o que a gente viu com a Dânia logo depois também, que os 2 participantes saíram da casa, ela inclusive mencionou que quando os 2 saíram, a coisa que ela mais se lembra foi o cara de sapato virando para ela e falando o que você falou. E ela não falei nada, apavorada, claro. E logo depois a gente viu o que aconteceu, ela chorou muito e se sentiu extremamente culpada também. E isso, querendo ou não, né, doutora, é uma situação que a gente percebe que é muito comum com as vítimas de modo geral. Elas se sentem culpadas e isso faz com que, inclusive, elas não
não denunciem, né? Até tem a questão da vergonha, enfim, mas também tem essa questão de se sentir culpada de alguma forma, ou por ter dito alguma coisa, ou de ter agido de alguma forma que tenha provocado essa situação. Sim, com certeza. A gente ainda tem o machismo e a misoginia muito entranhadas na nossa sociedade. E principalmente no sistema de justiça, a gente tem casos emblemáticos em que mulheres foram mortas e os acusados alegaram legítima defesa da honra, né? A gente tem casos de estupro também em que se pergunta por que aquela mulher estava naquele lugar, estava vestida daquele jeito. Então, a nossa sociedade sempre tenta colocar a culpa em cima da vítima e não do agressor, né? Então, a Dâmia é um caso muito bom de ter acontecido, porque demonstra que a mudança da nossa lei foi muito importante, que a Dâmia era uma mulher estrangeira, ela não estava no país dela, ela não conhece as nossas leis, ela não conhece a nossa cultura, e mesmo ela, sem saber disso tudo, e mesmo ela dizendo que não se sentiu constrangida, que não se sentiu humilhada, o crime aconteceu. E eles vão responder por esse crime, mesmo a vítima dizendo que não é assim, entendeu? Então, é por isso que é muito importante a mudança da lei. Agora, a gente vê que a gente precisa ainda amarrar mais, né? Cobrar mais do Estado, porque esses casos que aconteceram antes da Dânia, com a Monique, por exemplo, e com o Fred e Cássio, eles não poderiam passar impune de jeito nenhum. Os responsáveis deveriam ser responsabilizados por suas condutas. Doutora, a gente já avançou muito quando a gente trata de denúncias e até um olhar para a mulher com relação à justiça brasileira, para olhar mais para a mulher nesses casos, né? Mas uma outra questão que eu gostaria de saber da senhora é se, na sua avaliação, a forma como acontecem as denúncias, a forma como as denúncias são recepcionadas, ela é a ideal, na verdade, ainda, digamos assim. Se ainda funciona e se funciona ou deveria ter alguma mudança quando se trata de denúncias, porque muitas mulheres têm medo, têm vergonha e acabam não denunciando. A gente falava que 4 em cada 10 mulheres sofreram importunação sexual. Convenhamos, doutora, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Sim, com certeza. Eu acredito que a gente vem aprimorando a nossa legislação, a gente vem aprimorando também a educação do povo brasileiro em relação à violência de gênero, né? E eu acredito que ainda há gargalos. Eu tenho alguns atendimentos IDEANs em que a gente precisa, de fato, se mostrar ali como OAB Mulher para que a gente seja respeitada, né? A gente tem atendimentos em que mulheres dentro de IDEANs, os agentes públicos dentro das IDEANs revitimizam essas mulheres vítimas de violência. Então, eu acredito que ainda há muito trabalho para ser feito, mas a gente está agindo em rede. A gente trabalha junto, OAB Mulher trabalha com o Ministério Público, trabalha com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, para que isso venha melhorando. E eu acredito que essa atitude que a Globo teve no BBB 23, no caso da Dânia, já é um reflexo dessa mudança. Porque se fosse em outros tempos, com certeza, eu acho que por ser uma passada de mão, por ser um crime assim mais sutil, em que a própria vítima nem consegue identificar o crime, eu acredito que eles não teriam saído se fosse algum tempo atrás. Foi muito forte, aqui fora foi muito forte também, né? Doutora, se uma pessoa é importunada sexualmente, se uma mulher, por exemplo, sofre assédio sexual, qualquer tipo de assédio também, qual que é a orientação, o que ela deve fazer para denunciar? Qual que é o caminho que ela precisa seguir quando a gente fala de mulheres sendo assediadas, sendo importunadas de forma sexual? Bem, se for um crime em que ela esteja na iminência do perigo, né? Se for um crime ali que ela consiga pedir socorro, é 190. Em caso de urgência, a gente tem sempre que chamar a polícia. Em caso de violência doméstica também. Mas se o crime já ocorreu, ou se ainda está prestes a ocorrer, ela sabe que está sofrendo assédio do chefe e ela está juntando essas provas, ela pode entrar em contato diretamente com o Ministério Público, ela pode procurar esses órgãos que agem em rede, Defensoria Pública, caso ela não tenha condições de ter um advogado, ela pode procurar a OAB Mulher também, que tem um canal para receber esses tipos de denúncia. Eu vou até deixar o e-mail aqui, que é o vidoria.mulher@oabrj.org.br, e ela pode ligar também para o 180, que é um número exclusivo que recebe denúncias de violência contra a mulher. Doutora, é importantíssima a nossa conversa. Muito obrigada por topar conversar com a gente nessa tarde de sábado. Doutora Flávia Pinto Ribeiro, ela que é presidente da OAB Mulher e também advogada. Muito obrigada pela conversa por aqui e um ótimo fim de semana para a senhora. Obrigada, Muriel. Estou à disposição de vocês sempre. Bom final de semana. Obrigada, doutora.